Oi, turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo Contilé, o programa que foi sucesso no rádio, agora em lives aqui pelo Instagram e também pelo nosso canal do YouTube. Entre no nosso canal do YouTube, por gentileza, curta, dê lá o sinal no sininho, né, para que a gente possa lhe avisar quando for iniciar, e também inscreva-se no nosso canal. Bate-papo mais franco com personalidade do esporte, música e entretenimento no país, que hoje traz o nosso querido Luciano Júnior, treinador de goleiros do Esporte Clube Vitória. Aliás, na verdade, Luciano, você é treinador de goleiros, você é o coordenador geral dos goleiros do Vitória. Porque eu me lembro que quando o Paulo Carneiro queria trazer, quando o Paulo tinha acabado de assumir, ele falou alguma coisa sobre ser coordenador geral de goleiros. Você seria treinador de goleiros, mas também coordenaria os goleiros. Os goleiros seriam subordinados a você. Isso acabou se confirmando. Boa noite, muito obrigado, Luciano, pela sua presença aqui na nossa live. Ô, meu amigo, eu que agradeço a oportunidade aí de estar fazendo parte do programa aí, desse encontro aí. É sempre bom de falar do futebol, principalmente com pessoas que fazem parte aí da história do futebol da Bahia, né? Pessoas como você aí que tem um nome marcado na história aí, que tanto ajudam aí, tanto passam coisas positivas para nós que somos profissionais de futebol aqui da Bahia e para o futebol de maneira em geral. E também agradecer aí a presença de todos aí que estão entrando aí. O Nilton Mota acabou de entrar aí, uma pessoa que eu tenho um carinho, um agradecimento, uma gratidão enorme aí por tudo aí que ele representa aí na minha trajetória também. O mestre Rodrigo dos Dias também. Esse daí é sensacional. Então, eu cheguei aqui trazido por Paulo Carneiro, né, para ser, além de preparador da equipe principal, também ser o coordenador da formação dos goleiros, né? Então ali a gente está ali diretamente ligado, junto ali no dia a dia com os preparadores de goleiro da base, né? Eu tive a oportunidade de reencontrar Paulo Mussi, que foi meu atleta hoje, treinador de goleiro da equipe sub-20, né? E aí estamos trabalhando junto com o Ferreira, que é o treinador de goleiro adjunto comigo ali no campo, no principal, né? Temos o Pablo, que é da categoria sub-17, Pablo Lima, e temos o Felipe Andrade, que é da categoria sub-15. Né, e o Christian também ali nas categorias menores ali, ajudando ali nessa questão da formação. Então a gente está aí nessa empreitada aí, uma coisa que eu gosto, é um clube que me formou praticamente, né, um clube que completou a minha formação muito bem completada, eu agradeço ao Vitória, e a gente traz agora essa nossa experiência aí junto com esses profissionais aí mais novos para tentar fazer com que o Vitória, né, volte a ter aqueles goleiros aí realmente aí como Gida, Fábio Costa, Nilson, Juninho, Felipe, né, e tantos outros aí que levaram o nome da escola de goleiro do Vitória pelo Brasil e mundo afora, né? Ô, Luciano, uma curiosidade, você nunca foi goleiro, né? Não. E como é que você começou nessa posição de treinador de goleiros? Eu cheguei para bagunçar o processo. Família. Eu cheguei para bagunçar o processo. Seu pai também foi um grande, eu estava comentando isso com você hoje mais cedo, seu pai foi um grande, mas um grande meia. Quem não viu o Luciano jogar, perdeu, porque o Luciano era uma categoria, uma elegância no jogar, mas ele se tornou depois um grande treinador de goleiros, foi até treinador do goleiro Jean Pai, né? Mas sem nunca ter sido goleiro, ele era um meia esquerda. E você, era o que quando você veio para bagunçar, como você diz aí? Então, meu pai começou a bagunça na fila e eu acabei de bagunçar o sistema de vez, né? Eu costumo brincar dizendo que eu sou uma aberração da natureza, né? Porque assim, eu começo a ser treinador de goleiro, meu pai já passou um pouquinho por isso quando ele começou a ser treinador de goleiro, né? Pelo fato de não ter sido goleiro. Mas pelo menos ele foi um atleta de futebol profissional. E aí, de repente, eu chego ali com 20 anos, recebo o convite para ser treinador de goleiro sem nunca ter pisado no campo para bater uma bolinha em um jogo oficial. Assim, jogava meu babo ali no interior, em Alagoinhas, né? O que eu jogava mesmo na escola era basquete, mas também com esse tamanho, esse biotipo aqui, eu não ia para lugar nenhum, né? Então a gente entra aí para bagunçar o sistema e no início, né, a gente percebia que algumas pessoas da ala mais tradicional do futebol tentavam usar isso contra o nosso segmento no futebol, mas nunca me afetou de maneira negativa, muito pelo contrário. Serviu aí de combustível, aí de motivação para a gente buscar as informações. No início, os goleiros mais me trabalhavam do que eu trabalhava eles, né? Peguei goleiros assim experientes na Catuense no meu início que me ajudaram bastante. Quando eu chego na formação aqui na divisão de base do Vitória, aí realmente quando eu
chego no melhor que existe de treinamento de goleiro, sempre foi, o Vitória sempre foi uma grande escola de formação de goleiro, então ali eu tive a oportunidade de trabalhar com profissionais, tive acesso a grandes escolas no mundo, né, nas competições internacionais, e ali eu fui moldando aí a minha cabeça, a minha metodologia, mas hoje em dia já não me cobram tanto isso, já não usam tanto isso contra mim, já são 27 anos nessa brincadeira, né, comecei em 93, eu comecei em janeiro de 93, então em janeiro último agora eu completei 27 anos aí nessa caminhada. Vamos ver o que é que vai dar, né? Tá legalzinho. Já tem tá dado, legalzinho. já tem dado. Mas, Luciano, me diga, mas até aquele momento ali, quando você falou do início mesmo, aos 20 anos, ter sido convidado, você nunca tinha feito nada com relação a treinar goleiro? Nunca? Não, nunca. Eu nasci no meio do futebol, como você bem falou aí, mencionou, cresci. Sim, seu pai, né? Mas aí vai aquela coisa que é ditada, né? Se olhar e fizesse alguém aprender, o cachorro seria açougueiro, né? Mas assim, o fato de ter nascido no futebol não me credenciava para ser um profissional da área. Meu pai sim queria, né? A gente sabe que todo jogador de futebol quer que o seu filho seja jogador também, ainda mais naquela época, né? Só que eu acabei seguindo mais os estudos e completei o período escolar muito cedo, com 16 para 17 anos. Poderia até ter tentado alguma coisa ainda. Meu pai era técnico da Catuense na época, da categoria júnior. Eu tinha material lá no CT, tinha tudo. Eu tinha o meu armáriozinho com material, só que eu só ia lá só para fazer musculação, só para fazer resenha, não jogar bola mesmo. Nunca foi uma coisa que tipo assim, não foi um sonho para mim, sabe? Eu era amigo dos jogadores, eu participava de muita coisa, eu jogava o rachão, mas para jogar, para atuar mesmo, nunca me senti tão atraído assim. E aí com 20 anos, Gilmei Emberê me chama, que foi auxiliar de meu pai, e acabou me chamando, né? Aí para ser auxiliar, e no primeiro momento eu falei, você tá louco, né? Como é que eu vou ser seu auxiliar? Nunca trabalhei com futebol. Eu sei que você consegue, você vai ser meu auxiliar do Júnior da Catuense, e eu acabei indo. Então, o que acontece? Eu via muito meu pai trabalhando goleiro, né? Via muito. Então, assim, vendo, eu tinha noção do que ele fazia. Mas a questão do treinador goleiro é a execução. Não adianta ficar só no ver, a execução. E é como eu falei, no início os goleiros quando acabava os treinos da categoria Júnior, Juvenil da Catuense, eu acabava fazendo algumas atividades com os goleiros da categoria, porque naquela época não tinha treinador de goleiro na categoria de base da Catuense, nem no profissional, na verdade, estava sem. Então eu acabava fazendo aquilo que eu via, reproduzindo aquilo que eu via, né? Eu repetia aquilo que eu via meu pai fazendo, né? E com 5 meses eu já estava como treinador de goleiro da equipe profissional, né? Nossa, a presença do Kelly, Kelly, aquele grande meia atacante que jogou no Atlético Paranaense, Bragantino, né? Acabou de entrar aí na nossa live aí, que bom ter o Kelly aqui acompanhando a nossa live. Ele, uma pessoa fantástica, um abraço para você também, Kelly. Que bom ter você aqui na nossa live, meu amigo. Grande abraço. Então, em 5 meses eu acabei me tornando treinador de goleiro da equipe profissional, que falecido Antônio Leone, né? Acabou me promovendo. E aí na equipe principal eu encontrei Vanderlei, um goleiro já experiente, encontrei o Adailton, um goleiro de 35 anos na época que tinha jogado no Santos. Então esse pessoal aí acabou me treinando, né? Aquele o tempo da batida, o local da batida, eu acabei sendo treinado por eles, né? Eu acabei sendo treinado por eles no início, mas aí eu já peguei ali a coisa, né? E eu acho que eu explico isso muito pelo dom, né? A gente tem que agradecer muito a Deus pelo dom que Ele nos dá, né? Isso estava em mim. De repente eu pulei a etapa de jogar. Não sei se eu seria um jogador, se eu teria sido um jogador de futebol profissional, não sei se eu seria um expoente, se eu seria mais ficar quebrando cabeça aí pelo futebol da vida. Mas de alguma maneira esse dom estava aqui e eu acabei... E eu estou usando ele aí há 27 anos, né? E agradeço muito a meu pai, porque foi a pessoa que eu me espelhei durante muito tempo. A referência sempre foi ele. Eu sempre falo nas lives que antigamente, quando eu comecei em 93, não existia rede social para você ficar acompanhando o treino de treinador e de goleiro, né? Não existia nada disso, né? A internet não tinha essa amplitude toda de hoje, né? De hoje. Então, assim, quando eu queria renovar os meus treinamentos, meu pai já estava no Bahia, eu pegava o ônibus, vinha aqui para o Fazendão, assistia o treino de meu pai com os goleiros, na época, Rodolfo Rodrigues, Jean, né, Garoto, Washington, esse pessoal que o futebol da Bahia conhece, aí acabava ali
vendo os treinamentos, fazendo alguma coisa em cima daquilo ali e fui tocando o barco. Uhum. Meu filho Léo Tilemon entrou aí também, está lá nos Estados Unidos nos assistindo e coloca assim, sempre em busca da batida perfeita, Luciano Júnior. Marcelo D2, sempre em busca da batida perfeita. A gente nunca acha, mas o bom é que a gente nunca para de continuar tentando encontrar procura, ela. Né? Procura encontrar. A gente vai procurando. O máximo que a gente chegar mais perto, melhor. Ô, Luciano, em função disso, se bem que você começou num clube que era um clube de dono, e de uma figura humana maravilhosa, Antônio Pena, né? Um grande desportista. Gilmei Amberê, eu vi começando também lá na Catuense, fazia jogos pela Rádio Sociedade, lá cobrindo o Campeonato Baiano. Né? Mas em função de começar num clube assim, de dono, talvez você não tenha sido muito cobrado. Ou você sempre foi muito cobrado por isso? Eu falo assim no início. Então, você tinha cobranças em função de não ter sido treinador de goleiro? Não? Eu não tinha. Eu era o único treinador de goleiro na Associação Esportiva Catuense. Eu cobria do profissional até... Estado, na verdade. Não. Uhum. Eu cobria do profissional até a escolinha de Dona Del, que tinha sede aqui em Mussurunga. Quando ela fazia eventos em Catu, alguma coisa, era eu quem fazia aquecimento dos goleiros. Né? Foi assim que surgiu o Maurício, né, que hoje é treinador de goleiro, o Jair, que ainda atua pelo Bahia de Feira, chegou a ser meu goleiro também na Catuense. Então, o que é que acontece? Eu não era cobrado e eu não tinha parâmetro. E não tinha como crescer com discussões, com desenvolvimento de tema, porque não tinha para ninguém para conversar comigo sobre treinamento de goleiro. Né? Então, assim, eu era, digamos, absoluto. Mas esse absolutismo não me fazia entrar na zona de conforto. Né? Eu tenho que agradecer muito pelo fato de eu nunca ter entrado numa zona de conforto. Eu nunca me sentia acomodado. Eu queria mais. Até o fato de ouvir alguns comentários externos, não do clube. Você nunca foi goleiro, ele nunca foi goleiro. As pessoas falavam abertamente, as pessoas não tinham não me poupavam desse comentário. E eu dizia assim, não, maravilha, não fui, beleza, mas eu tô aqui, eu tô seguindo. Tipo assim, pode continuar falando aí, porque eu vou buscar a minha evolução. Você não dava importância, né? Não dava, nunca dei. Eu nunca dei. Então, assim, eu realmente fui ser testado, né? Eu fui testado e cobrado quando eu chego na divisão de base do Vitória. Que aí está o nosso amigo Newton Mota aqui, que ele sabe muito bem do que eu estou falando. A gente tinha uma mentalidade aqui, a gente tinha um processo comandado por ele, né? A gente estudava treinamento de goleiro uma vez por semana, que se reunia na época, eu, Sérgio Passarinho, Wesley Carvalho, Chiquinho Cesósimo, né, éramos os 4 treinadores de goleiro da base, para você ver o nível que sempre teve a formação de base do Vitória, né, e ali quando eu venho para cá, eu falo assim, agora é o meu teste, agora é que eu vou ver realmente se eu vou ser um treinador de goleiro, se eu tenho condições reais ou não, né, e aqui eu fui abraçado pelo sistema, fui abraçado pelos profissionais, que tiveram o máximo de atenção comigo e que me ajudaram aí na minha caminhada, que eu sou grato a todos eles. Uhum. Faça um resumo aí da sua carreira, Luciano. Você começou então na Catuense, da Catuense você foi parar no Vitória, não foi isso? Isso, 93 a 97, metade da temporada 97 eu fiquei na Catuense. Certo. E em 97 eu chego na divisão de base do Vitória, ficando de 97 até 2008 na categoria de base do Vitória, passando por toda a formação, todas as categorias, inclusive a escolinha do Vitória na série de praia em armação, né? E em 2008 eu chego à equipe profissional, com Mancini, né? Com a saída do Eduardo Bahia, eu tive a minha oportunidade de subir a equipe profissional, de assumir a equipe profissional. Fiquei de 2008 até 2011 na equipe profissional, e no final da Série B de 2011 eu acabei demitido. Né? Fui demitido no final de 2011, a gente não conseguiu aquele acesso lá por um ponto, aquela coisa toda. Acabei sendo demitido no final de 2011 e voltei em junho de 2012, eu voltei na divisão de base do Vitória de novo, no Sub-17. Eu costumo brincar dizendo que eu voltei 2 casinhas no jogo ali, né? Recomecei a minha caminhada um pouco ali. Só que aí as coisas aconteceram muito rápido aí, a partir daí. Né? Eu voltei em junho de 2012, 2017, quando foi janeiro de 2020, Eduardo Bahia recebeu o convite para sair do clube. Aí o Washington estava no 20, passou para o 20, para o principal, ele saiu da Copa São Paulo, se apresentou no principal, e eu acabei subindo para o Sub-20 do Vitória, né? Ou seja, já foi uma
um avanço, né? Eu acabei sendo promovido. Só que no mesmo dia que eu fui promovido para a categoria sub-20 do Vitória, em 2013, em janeiro, eu recebi o convite para ir para o Atlético Paranaense, no mesmo dia. Parece uma coisa assim, né? Parece Coincidência, né? conversinha fiada, mas é no mesmo dia. Eu recebi o comunicado que eu ia ter que embarcar para me apresentar a Carlos Amadeu e comissão técnica lá na sede da Taça São Paulo, e no aeroporto eu recebi a ligação de Antônio Lopes me convidando para assumir a equipe principal do Atlético Paranaense. Mas ainda ia demorar um tempo para resolver algumas coisas. Ele disse que eu poderia me apresentar no Sub-20, que era para eu ir para a Taça São Paulo, e que quando acabasse a Taça São Paulo eu me apresentaria no Atlético. Aí disputei a Taça São Paulo, voltei para Salvador, resolvi minhas coisas e fui para o Atlético. Cheguei lá em 2013, janeiro, e fui demitido em janeiro de 2019. Foram 6 anos lá no Atlético Paranaense. Aliás, para mim foi inclusive uma grande surpresa, porque você vinha muito bem, né, lá no Atlético do Paraná. O que é que você acredita que tem acontecido aí para essa demissão? Pra esse Olha afastamento do só, Atlético? eu não posso negar que realmente o trabalho lá foi muito bem feito, os números realmente foram extremamente positivos. Sim. A cada temporada os números só evoluíram. No ano que os números não tiveram uma crescente, pelo menos eles estabilizaram num ponto muito bom, que foi 2017, foi o único ano ali que os números não seguiram evoluindo. Mas ficamos num patamar muito bom, né? E em 2018 a gente chega a ser campeão da Sul-Americana, com o Santos sendo o destaque da competição, melhor goleiro da competição sul-americana, um título internacional que o Atlético não tinha, né? Que era um dos sonhos do Petralha, né? Em 2016 teve o advento da convocação do Everton para a seleção olímpica, consequentemente o título olímpico, com ele tendo uma participação direta no título, né? Com aquela defesa do pênalti na final. Convocações para a seleção principal também do Everton, então, assim, se você explicar pela parte técnica, não tem como explicar. Né? Tentaram me explicar isso no momento em que estavam comunicando a minha demissão, mas não tinha explicação técnica nenhuma, não tinha nenhuma razão técnica. Aí entra aquelas questões que a gente sabe que o futebol tem, né? As reuniões que existem noturnas, né? Às vezes você acaba incomodando alguém de alguma maneira, né? Eu sempre uso a questão da metáfora da parábola da serpente com o vagalume, né? A serpente tentando matar o vagalume, e o vagalume pergunta: por que você quer me matar? Eu não faço parte da sua cadeia alimentar, eu não fiz nada para você, por que você quer me matar? E aí a serpente fala: seu brilho me incomoda. E aí nessa parábola eu me vejo o vagalume. E aí a serpente cabe a quem de direito. Né? Tá, então você passou 6 anos, né? Aliás, 6 anos. O meu compadre Marinho Júnior, que é repórter da Rádio Metrópole, repórter esportivo, ele estava até comentando comigo isso antes da live, dizendo que converse com o Luciano sobre Everton. Everton não era um goleiro de pegar pênalti, né? Ele não tinha o costume de pegar pênalti. De repente ele foi até as Olimpíadas, chegou à final e defendeu um pênalti que deu o título, que ajudou a conquistar o título. Né? Então, quando eu chego no Atlético Paranaense em 2013, ele não tinha essa característica. O pessoal cobrava muito dele, e assim, a cobrança era muito forte. A gente sabe como é que funciona o futebol. Aquela coisa e essa cobrança foi gerando nele uma ansiedade muito grande, e a ansiedade fazia com que ele realmente não pegasse, né? Eu costumo brincar com ele quando a gente conversa, assim, o juiz apitava, ele já caía para um canto e aí já facilitava para o batedor, né? Pela ansiedade. E realmente foi uma coisa que a gente projetou, a gente planejou, a gente trabalhou isso, né? Um momento em que, eu vou contar aqui rapidinho, em 2014, quando a seleção brasileira sofre aquele vexame do 7-1, que começa a se falar numa grande reformulação na seleção brasileira, no futebol brasileiro, eu conversei com ele logo após a Copa, falando que essa grande reformulação da seleção brasileira ia acontecer em todos os setores. Comissão, atletas, inclusive, eu acreditava naquela época que o goleiro seria um novo goleiro para a seleção brasileira, já que o Júlio César já não tinha mais idade para disputar uma Copa do Mundo na frente, os outros que estavam vendo também já estavam na idade mais avançada, e que eu entendia que a geração dele, que é a geração nascidos em 87, poderia ser a geração que ia fazer parte dessa renovação. E aí eu falei para ele do Cássio, eu falei do Muriel, falei do Groy, que é 86, né? Até que são atletas até que acabaram pegando convocações com ele ao longo dessa temporada também, né? E perguntei para ele, e falei para ele que eu entendia que ele tinha condição, sim,
de pensar em seleção brasileira. E ele me olhou perguntando, ele perguntou para mim assim, por que eu, né? E aí eu falei para ele assim, eu pergunto para você, por que não você? Troque o porquê eu pelo porquê não eu. É só a gente trabalhar, é só a gente projetar, se organizar e buscar o nosso objetivo. E falei para ele, aí eu lancei os desafios, que ele é um goleiro que é movido a desafios, né? E eu falei assim, agora a gente precisa ter características de goleiro de seleção brasileira, como, por exemplo, pegar pênaltis, que você é muito cobrado. Aí ele sorriu e falou assim, então eu tô ferrado, né? Então eu não vou para a seleção nunca. Aí eu falei, não, vai sim, a gente vai treinar para que você tente evoluir nesse quesito, e treinamos, a gente filmava treino específico para isso, a gente tinha analista de desempenho no campo com a gente, filmando treinos específicos. Claudinei, na época do treinador, ajudou bastante, ficava do nosso lado ali, dando dica, a gente estudava, batedor, aquela coisa toda. Isso em 2014, 2015, ele se torna o goleiro que mais pegou, o maior pegador de pênalti do Campeonato Brasileiro de 2015 já, né? Pegou, se não me engano, 4 pênaltis, né? E aí tudo isso acaba. Aí ele já não é mais o Everton que não pegava pênalti, né? Ele já passa a ser um grande pegador de pênalti, que foi um dos critérios, acho até, que levou ele para a seleção olímpica, né? E normalmente esse tipo de competição tem algumas decisões que são levadas para os pênaltis, né? Então, infelizmente, o Praz acabou se lesionando, não pôde, e o Everton acabou até furando uma fila, né? Eu acho que ele não fazia nem parte da lista oficial e acabaram colocando ele, né? Assim, a gente projetava para o Everton uma seleção brasileira, a gente queria isso, a gente sonhava com isso, mas a gente não sabia que seriam as Olimpíadas, né? Isso aí realmente a gente não sabia, e aí de repente caiu no colo, e que bom que a gente estava preparado, né? Porque se fosse de maneira contrária, talvez fosse um grande fiasco, e aí ele não seria o Everton que é hoje, né? Você me fez lembrar aí, mais uma vez, eu acho que é a terceira ou quarta live que alguém me faz lembrar de Marcos Andrade Dias, ex-presidente da Federação Baiana de Futebol na década de 70. Ele dizia, Tilemone tem que estar preparado para o momento, porque às vezes o trem passa por você uma vez só na vida. Se você não estiver naquele momento ali pronto para pongar no trem, já era. Tem gente que dá sorte, passa 3, 4, até talvez 5 vezes. Mas tem situações que só passa uma vez. Então você tem que estar pronto realmente no momento para que quando a coisa aparece, você pudesse segurar a oportunidade, né? Deve ter sido o que aconteceu com ele, pelo seu relato. Justamente. Você tem que se preparar para as oportunidades. Se ela não aparecer, beleza, não tem problema, mas ela sempre acaba aparecendo, né? Ela sempre acaba aparecendo porque não existe sorte, né, amor? Existe oportunidade e competência, né? E trabalho, então, né? E trabalho. A oportunidade apareceu e ele foi competente para saber usar essa oportunidade da melhor maneira. Aproveitar o momento. Sim, Luciano, você chegou no Vitória de volta agora, salvo engano, abril ou maio de 2019, por aí, estou puxando pela memória. Maio, né? Maio. Quando você chegou, o Vitória estava com os goleiros muito contestados, né? Pouco antes, inclusive, mais ainda. Kaique fez um 2018 horroroso, péssimo. Em 2019 ele tinha jogado 4 partidas até maio, né? Ronaldo também claudicava muito. O Vitória trouxe um outro goleiro, salvo engano, João Gabriel, né? E os goleiros não davam certo no Vitória. Como é que está essa situação hoje no Vitória? Como estão os goleiros de hoje no Vitória? Estão prontos realmente? O que acontece? O Vitória continua formando bons goleiros. E o que acontece? O que acontece é que a cobrança sempre é maior em cima dos atletas da casa, em cima dos atletas da base. Esses atletas que você mencionou aí, digamos, vamos focar mais no Kaique e no Ronaldo. Foram atletas formados que têm uma grande qualidade, eu entendo que eles têm muita qualidade, mas que acabaram jogando em 2018, né, e fizeram parte de um contexto de derrotas, inclusive combinando com o descenso, né, com a queda para a Série B. Então a gente sabe que isso vai estourar em algum lugar. E sempre estoura nos atletas da casa, na maioria das vezes estoura nos atletas da casa. Mas isso, para mim, o que funciona é saber que os atletas têm qualidade. Quando a gente chega aqui, realmente, a gente acha os atletas num nível de insegurança muito grande. Uma cobrança até interna, né, dentro do clube mesmo, assim, muito grande, um desgaste muito grande. Então, o nosso objetivo é tentar salvar esses atletas da melhor maneira possível. Primeira coisa que me perguntaram na minha apresentação, né, na coletiva de apresentação, foi o que eu faria com o Kaique. E eu cheguei aqui e encontrei o Kaique titular, né? Na época era o Tencate, e o Kaique era o titular. Eu falei, encontro o Kaique titular, confio no Kaique
Kaique continua titular. Não vou tirar Kaique da titularidade. Mantenho ele. Porque eu entendo, e sempre entendi, que o Kaique tem qualidade. Infelizmente, o Kaique não entregou resultado, porque por mais que a gente fale de processo, por mais que a gente fale de metodologia e tudo mais, a gente sabe que a gente precisa entregar resultado. Nenhum processo vai à frente se você não entregar o resultado junto. É muito bonitinho eu falar aqui só do processo, mas eu sei, como treinador de goleiro, que eu preciso entregar os resultados. Meus goleiros precisam render, né? E aí vai chegar uma hora que se os goleiros não estiverem dando o resultado adequado, o Luciano Júnior também pode sair. O Luciano Júnior não é eterno em lugar nenhum. Né? Eu procuro ficar o maior tempo possível nos lugares para que eu possa deixar um legado, né? Enfim, e aí o Kaique ainda infelizmente não entregou o resultado e a gente teve que tirar o Kaique e fazer com que o Kaique saísse para respirar novos ares, mas a gente entende que ele amadurecendo um pouquinho mais algumas coisas que precisam, experimentando algumas coisas fora do Vitória. A gente sabe que quando você sai desse ambiente que é confortável para você, um ambiente conhecido, que você é exposto a um novo ambiente, a novas situações, novos treinamentos, de repente ele vem de uma maneira diferente e nos ajuda como a gente entende que ele pode. O Ronaldo, a gente consegue aí nesse processo todo manter o Ronaldo, trazer o Ronaldo de novo para um aspecto de segurança, trabalhando muito o aspecto mental, e eu gosto muito de falar sobre o aspecto mental. Não adiantava eu chegar naquele período, ficar empurrando o treinamento técnico, sabendo que o meu atleta não está bem emocionalmente, não está bem psicologicamente. Então a gente tem feito um trabalho mental muito grande com eles, vivências, dinâmicas de grupo, fazendo com que esses atletas se reconheçam, se entendam como atletas e como indivíduo, porque não dá para dissociar o homem do indivíduo, né? Às vezes o cara está passando por um problema em casa, está passando por um problema com a esposa, por um problema familiar, que seja, e então a gente começa a ter essa dinâmica e fazer eles entenderem que a cobrança vai existir e que bom que ela existe, porque é ela que vai nos levar para frente. Enquanto mais eu for cobrado, melhor resultado eu tenho que entregar, e rapidamente a gente sai desse processo. O Ronaldo está dando uma resposta muito positiva nesse momento, né? Até o momento da lesão dele, ele vinha numa crescente muito grande, fazendo grandes jogos, nos ajudando em resultados assim, extremamente importantes, visto aí o clássico, né? O nosso grande clássico aqui diante do nosso rival, que ele fez uma partida assim, que eu diria a você que eu não dou nota 10, porque nota 10 eu acho que é o jogo da perfeição. Então a gente sempre procura não dar nota 10. Mas ele chegou no 9 ali em termos de performance, né? E no jogo contra o Sport Recife nos ajudou. Nesse meio tempo a gente traz o Martim, porque a gente entendia que a gente precisava trazer um goleiro experiente, casca grossa, que já tem experiência de Sul-Americana, Libertadores, né? Que vai chegar aqui num ambiente hostil por parte da nossa torcida, né? E até que brinca assim, não vai entender a nossa língua logo, né? Não vai saber se estão xingando ou se estão elogiando ele, né, da torcida, porque não entende a língua ainda. Então esse primeiro momento também já nos ajuda, né? Já não entra, né, pressionado. Mas a gente sabe que a nossa torcida se identifica muito também com o goleiro de fora, né? E aí o Martim nos dá um resultado muito bom e nos dá tempo para poder resgatar aí a segurança do Ronaldo. O Ronaldo sempre que entrou no ano passado disse presente, falando assim, ó, eu estou aqui e tem nos ajudado. O Lucas, quando precisou também esse ano, nos ajudou bastante, que é um atleta jovem, tem só 22 anos. Então, o que a gente tem tentado fazer é resgatar a confiança, a segurança dos nossos goleiros. Tem uma torcedora rubro-negra que eu conheço, me acompanhou muitos anos na Rádio Metrópole, Lilian Piropo, dizendo que realmente os goleiros do Vitória, e ela vai todo jogo. Somente depois do falecimento da mãe dela, a distração dela tem sido Vitória. Dizendo que os goleiros melhoraram bastante depois da chegada de Luciano Júnior. Agora, eu me lembro até que na época, na Rádio Metrópole, alguém me informou, eu não vou entrar em maiores detalhes, porque primeiro não vem mais nem ao caso, mas alguém me informou que Kaique passava por problemas pessoais naquela época, porque realmente ele estava irreconhecível. E ele é um bom goleiro, né? Mas ele estava irreconhecível no ano de 2018. E alguém me disse alguma coisa assim, que ele estava com problema pessoal, então tinha recém-casado, alguma coisa assim, mas eu vou deixar isso para lá. Não vem ao caso aqui agora. Mas, Luciano, o goleiro sempre é aquele que é mais cobrado, né? É aquele que o emocional dele deve viver sempre assim, a flor da pele. Aí eu lhe pergunto, como é que você faz para você preparar emocionalmente os seus goleiros? Muita conversa, muita resenha. Às vezes resenha furada. Contar historinha, contar piada. A gente tem feito nesse período aí de isolamento, a gente tem feito dinâmicas de grupo
A gente tem conversado bastante, às vezes a gente guarda um momento da nossa dinâmica para ficar brincando um com o outro, o ambiente é extremamente saudável entre eles, né? Então a gente procura realmente conversar bastante com eles, mostrar para eles que, primeiro, aceitar o erro, aceitar que errou, porque o grande problema do ser humano é não assumir o seu próprio erro. Enquanto mais rápido você assume e aceita que você errou, mais rápido você consegue correr atrás do correto, de corrigir as coisas e poder acertar no futuro bem próximo, né? Quando você começa a arrumar desculpa para o seu próprio erro, mais tardiamente você vai procurar melhorar naquilo que você precisa, nas suas necessidades. E a partir do momento que você começa a aceitar que você é falível, né, então a cobrança que vem de fora já não te atinge tanto, porque você acaba assumindo que você é infalível. Mas não é, ninguém é infalível, né? Eu acho que se não houvesse erro no futebol, eu não estaria de volta no Vitória. Eu não teria ido para o Atlético Paranaense. A vida não anda se não tiver erro, né? O que nos move são os erros, o que nos move são as crises. O que é que está acontecendo? No período da pandemia, está fazendo todo mundo se reinventar, que é a palavra do momento, né? Se preparar para o novo normal que vem pela frente. Então a gente tem conversado bastante, a partir do momento, primeiro, identificar, eu sou falível, eu erro, beleza, errei, errei no jogo no domingo, na segunda-feira eu vou entrar no campo sabendo que eu errei, aceitando que eu errei, as pessoas vão falar para mim, você errou, e eu vou dizer, não, errei mesmo, e a partir daí eu vou buscar não errar mais, vou buscar treinar para não errar mais. E quando acertar, achar que aquilo é uma coisa normal. Eu acho que o grande problema, falando até a respeito do Kaique, usando aquele gancho que você falou do Kaique, eu acho que o grande problema hoje do jogador de futebol é a gestão de carreira, né? Eu acho que a gestão de carreira é um grande problema, né? A gestão de carreira por parte do clube, a gestão de carreira por parte de quem é empresário, a gestão de carreira da família, a gestão de carreira do próprio treinador de goleiro, falando especificamente. O entorno do atleta é muito importante para o desenvolvimento dele psicológico, né? Então, o que é que acontece? Eu brinco muito com ele dizendo que eu ando o tempo todo com o alfinete no meu bolso. Fez um grande jogo, encheu a bola, eu estou com o alfinete ali, eu dou um furinho, esvazio a bola um pouquinho, no dia seguinte, passou, meu filho, aquele jogo já é passado, o que a gente tem que pensar é o seguinte, fiz um grande jogo, falei para o Ronaldo, fez um grande Bavi? Fez, parabéns. Não é nada disso, a partir de amanhã todo mundo já esqueceu o Bavi. A gente tem que pensar no próximo jogo, passou. No próximo jogo, você tem que entrar sabendo que vai estar todo mundo prestando atenção no seu rendimento. E você tem que, de novo, dizer presente para você, aos poucos, ir se consolidando dentro do gol do Vitória. Isso no futebol é uma coisa de uma velocidade impressionante, né? Porque no domingo você é o herói, na quarta-feira você pode ser o vilão, ou vice-versa, né? No futebol isso realmente é uma Eu conversava hoje com os preparadores de goleiro, justamente sobre isso. Às vezes o goleiro falha, tem uma falha ridícula e o seu time toma 1-0. Todo mundo vai cobrar dele. Todo mundo cobra. Às vezes até o treinador de goleiro chega de maneira mais assintosa. Só que naquele jogo, né, eu pedi para eles pensarem nisso, falei, veja um jogo aí que o goleiro falhou, feio, o time perdeu, mas que naquele mesmo jogo, o atacante, por exemplo, perdeu 3 gols que não deveria perder. O zagueiro entregou uma bola que originou contra-ataque, que acabou combinando com a falha do goleiro. Então, assim, a falha do goleiro é fatal. É fatal. Falhou, já era. Não tem ninguém mais para recuperar e defender a meta, né? Então, assim, eles têm que assumir. Se eles querem ser goleiros, eles não têm que assumir isso. É verdade. O meu querido amigo Jorge Tadeu Pacheco Lauro, que foi conselheiro do Vitória, dizendo que o problema é que a torcida não tem paciência com a base. E Betinho Pena, neto de Antônio Pena, colocou aí, grande treinador. Betinho... Roberto Pena. Eu vi pequeno correndo, lá no CT, lá do Atlético Paranaense, no dia do BenTV, fiz até outro dia, fiz live com ele aí a respeito lá da Catuense. Grande abraço, Betinho. Ô, Luciano, quem é o grande goleiro do futebol brasileiro hoje e agora? Essa pergunta é complicada, porque eu sempre analiso, assim, os goleiros têm várias características de goleiro, né? Então, assim, eu posso falar eu posso falar aqui 5 goleiros que tem destaque no futebol nacional hoje, né? Eu posso citar Felipe Alves, hoje é um cara que é ícone, né? Na questão do jogo, do goleiro inserido no modelo de jogo, por exemplo, né? O jogo com os pés. Fizemos um jogo agora contra o Fortaleza, a estreia da Copa Nordeste, onde ele mostrou o nível de qualidade do jogo com os pés dele. É um atleta que tem sido aí destaque no futebol brasileiro.
Eu posso citar aqui, aí eu vou ser obrigado a puxar brasa com a minha sardinha, é inevitável, né? Mas aí eu vou ter que falar do Everton e vou ter que falar do Santos. Né? O Everton hoje no Palmeiras e o Santos hoje no titular absoluto do Atlético Paranaense, né? Os dois sendo convocados aí junto para a seleção brasileira. Esses dois aí realmente são atletas de grande destaque e de grande qualidade. Né? Posso falar do Everson, do Santos, que é um goleiro também que tem mostrado um bom trabalho. E uma grata surpresa, que foi o ano passado, destaque do Campeonato Brasileiro, o Tadeu, que vem numa evolução grande aí, foi até considerado, se eu não me engano, um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro do ano passado, e o goleiro do Goiás, né? Então esses goleiros, assim, são, né, para mim, são os goleiros que a gente pode colocar aí no cenário aí como que jogam no Brasil, é claro, né? Porque aí, se você colocar em nível internacional, aí o Alisson bate, aí o Alisson é o melhor do mundo, né? Perfeito, perfeito. O que é que você prefere, Luciano? Um goleiro técnico, né? Ou um goleiro eficiente? Eu prefiro que eu tenha os dois em um só. Se eu puder ter os dois em um só, para mim tá ótimo. Quem trabalha comigo, e tá o Léo aí, seu filho, que trabalhou comigo um bom tempo, eu gosto do goleiro técnico. Eu gosto do goleiro técnico. Mas, o que acontece? Tem que entregar resultado, não é aquilo que eu falei, você tem que entregar resultado. Mas eu prefiro o goleiro que tem uma técnica refinada, um goleiro com movimentos limpos, um goleiro que parece que ele joga o tempo todo de terno, sabe? Aquela coisa assim, tranquila. Eu gosto do goleiro técnico. Isso aí eu acho que é pela minha formação de muito tempo de base, né? Eu sempre fui assim, eu sempre goleiro do goleiro. O Léo era um goleiro extremamente técnico, né? Eu sempre falo isso pra ele. Um goleiro extremamente técnico. É o estilo do goleiro que eu sempre gostei, é o Léo que tá aí presente na live aí, um goleiro assim de uma técnica apurada. Ele deu, não vou dizer azar, que eu não gosto nem dessa palavra, mas ele teria uma concorrência muito grande no profissional do Vitória. Quem teve Dida, teve outros grandes goleiros na época, na ocasião. Vida que segue, vida que segue. Vida que segue. Agora, você tem pretensões de trabalhar no exterior, Luciano, como treinador de goleiros? Eu acho que o profissional que não sonha um dia trabalhar num grande centro europeu aí, de repente, nos Estados Unidos, que o futebol está ganhando agora uma nova visibilidade, né? Eu acho que você tem que ter sonhos grandes, né? Metas grandes. Então eu tenho sonho de seleção brasileira, eu tenho sonho de trabalhar na Europa. Hoje eu participei de uma live mais cedo e realmente a gente falava sobre isso, né? Todo mundo vem aqui, o mercado europeu vem aqui e leva os nossos goleiros, né? E a gente sonha que um dia eles comecem a levar os treinadores de goleiro também, né? Tá vindo uma geração muito boa também aí de preparadores de goleiro, pessoal muito bem preparado. Seria até uma coisa lógica, né? Se nós temos os melhores, eles vêm buscar, é porque os treinadores daqui são os melhores. Né? O cara vai na loja comprar a camisa cara, é melhor comprar a máquina que faz a camisa, né? Fica mais barato para ele, né? Ele vai fazer mais camisas de qualidade. E qual é o perfil do goleiro de alto nível atual para ser bem sucedido aqui no futebol brasileiro, na sua opinião? Futebol brasileiro. Boa qualidade técnica. Ser eficiente, como você colocou aí na questão do defender a meta, que para mim é a função primordial do goleiro. Se fala muito nessa questão do goleiro jogar com os pés. A gente sabe que o futebol está evoluindo muito para isso. Recentemente a gente viu imagens do Ter Stegen, aí, goleiro do Barcelona, jogando na segunda fase de construção, como se fosse um volante, na posição de volante, já, né? Com passe rompendo linhas defensivas do adversário, né? Ligando ataque direto. Mas eu ainda entendo que a primeira função do goleiro, a função primordial do goleiro é defender. Então, defender a sua meta muito bem, um bom nível técnico. Você não consegue defender bem se você não tiver um nível técnico satisfatório, então uma coisa está atrelada à outra. Ele tem que ser muito forte mentalmente, principalmente aqui no Brasil, que a cobrança sempre é no goleiro, é impressionante. O goleiro sempre é o responsável é o goleiro, o juiz e o treinador, né? São os três que mais sofrem no futebol, brasileiro principalmente. Então, assim, entregar o resultado bom tecnicamente. O jogo com os pés aí vem ali como uma das referências hoje em dia no futebol brasileiro, porque a maioria das equipes hoje está começando a entrar nesse processo aí também, desse modelo de jogo vindo do construído do goleiro. Eu acredito que essa é a mescla do goleiro ideal, assim, para você ter sucesso
no Brasil, né? Se você for ver essas características aí, são as características desses goleiros que eu acabei colocando para você aqui anteriormente, dos 5 que eu mencionei, né? O Santos tem entregue resultado, está entregando resultado, né? Campeão da Sul-Americana, destaque, campeão da Copa do Brasil, destaque, uma grande técnica, bom jogo com os pés e uma mente muito boa. Né? O Everton, a mesma coisa, né? O Everson, a mesma coisa, tem um bom jogo com os pés, inclusive o Sampaoli tirou do Santos um goleiro que tinha uma grande história no Santos para levar o Everson pelo jogo com os pés. Sei que tem uma mente forte, também tecnicamente muito bom, é de uma escola boa, a base dele é de São Paulo. O Felipe Alves, idem, né, e o Tadeu é isso daí. Então, assim, é uma mescla desse goleiro, é o goleiro ideal, né? Uhum. O goleiro Vitor Souza está aí presente também na nossa live. O goleiro Vitor Souza, ele é o do... Ele atualmente está no CRB, o goleiro Vitor, né? E nunca tivemos a oportunidade de trabalhar junto, mas é um goleiro que a gente acompanha, que a gente sabe também que é um grande goleiro aí, um goleiro jovem, que tem um talento enorme, que logo logo aí vai estar figurando aí entre os principais goleiros do Brasil também, né? E um grande abraço aí, Vitor. Gente muito boa também. A gente tem essa facilidade, viu, Tilemão, de ter amigos goleiros independente de ter trabalhado com eles, né? Porque a gente procura estudar, analisar, e sempre que a gente joga contra, a gente procura dar um feedback para esses goleiros, né? O Vitor fez uma grande temporada pelo Cuiabá, e aí agora está no CRB, e vamos que vamos, né? Vamos ter um dia para andar e trabalhar. O César falou há 3 anos atrás, lá no Paraná, no jogo contra ele pelo Londrina, que a gente ainda tentou trabalhar junto um dia. E aí, de repente, ele pinta aqui no Vitória. Profetizou e deu certo. É verdade. Agora, Luciano, me diga uma coisa. Deixa eu mandar um abraço aqui para Cláudio Cordeiro, que é uma figura que a gente tem um carinho muito grande, que é mãe do nosso zagueiro Gabriel Cordeiro. Parabéns, Tilé, pela qualidade das suas lives. Parabéns. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado mesmo, de coração. Você é uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande. Sim, Paulo Carneiro sempre foi tarado, vamos dizer assim, uma palavra que me veio à cabeça agora sem querer, pela base, né? Se continua mantendo esse tipo de coisa, vamos falar sobre goleiros, não vou nem ampliar para... a base do Vitória tem realmente renovado bem, desde a hora dessa época que você voltou em 2019 para cá, tem aparecido bons goleiros. Perguntaram até sobre um Cabral, se não me engano, que está no profissional, né? Teve uma pessoa não, o Cabral não está no profissional ainda. Ele é um atleta nascido em 2001, tem 19 anos, está na equipe sub-20 ainda. Então a pergunta deveria ser... Tem feito alguns treinos, né? Então a pergunta deveria ser se ele tem, eu talvez não tenha lido direito, se ele tem qualidade para fazer parte do profissional. Tal. Como é que aqui está aqui, foi o Ney que falou, né? O Cabral já podia incorporar o profissional, né? Foi isso aqui que perguntaram. Isso mesmo. Uhum. Então, como eu encontrei... Você tem visto esse nível de quando você voltou em 2019 para cá? Olha, como eu falei anteriormente, o Vitória continua formando goleiros. Os profissionais do Vitória continuam sendo bons profissionais na formação de goleiro. O que a gente tem conversado com os atletas, o que o pessoal aqui estava sentindo falta era do processo, era de retomar a mentalidade, retomar uma caminhada para um objetivo só. E aí foi quando eu citei o Nilton Mota, na época que eu cheguei na divisão de base do Vitória, ele com o delegado de coordenador, a gente já fazia reunião setorial, a gente fazia reunião geral, ele cobrava dos preparadores de goleiro o melhor condicionamento técnico dos seus goleiros, o melhor repertório técnico dos goleiros, que o goleiro trabalhasse a ambidestria, que o goleiro saísse bem do gol, esse tipo de coisa. Então, existia uma mentalidade, existia um processo, existia uma cobrança, e isso nos motivava sempre. E aí, eu saí do Vitória, passei 6 anos fora, mas eu nunca deixei de ter contato com o Vitória. Sempre que o Vitória ia a Curitiba, eu fazia questão de estar junto com o pessoal na medida do possível. Sempre que eu estava aqui em Salvador, eu visitava o Vitória. Sempre conversava com os preparadores do Vitória. Então, o que a gente sempre identificou, conversando com todo mundo, era a falta de mentalidade, a falta de processo, né? Uma linha de raciocínio, de treinamento, para que a gente possa, em cima dessa linha de processo, de raciocínio, de metodologia, formar cada vez melhor. Eu falei para você aqui que lá atrás a gente tinha profissionais como o Chiquinho Cesósimo, que chegou à seleção brasileira, foi campeão com Mano Menezes da Copa América, né, pela seleção brasileira. A gente teve aqui Eduardo Bahia, que chegou à seleção brasileira de base, né, com um grande trabalho prestado também no Brasil.
A gente teve aqui o Wesley Carvalho, que depois se tornou técnico de futebol e hoje está fazendo um trabalho brilhante na equipe do Palmeiras Sub-20. Sérgio Passarinho, que também está no Palmeiras hoje, que fez um trabalho brilhante de formação de goleiro. Eu consegui também sair aí, fui dar uma voltinha ali fora, voltei, né? E quando a gente volta para aqui, a gente tenta implantar de novo esse processo, né? Quando o Paulo Carneiro me traz, é tipo assim, para tentar organizar as ideias desse pessoal, colocar tudo, né, junto, pegar os pontos positivos, aquilo que não é positivo, a gente tentar melhorar aquilo ali para que se torne uma coisa boa. Inclusive, até um spoiler aqui, de antemão para você, aqui, de primeira mão para você, a gente já está montando um documento orientador aqui, o modelo ideal do goleiro do Vitória, a gente já montou esse material, já está pronto, o modelo ideal, e com imagens dos goleiros do Vitória, né? A gente tinha um material, né, como base, e a gente já montou material já com imagens comparativas. A gente já está comparando o nosso atleta, o nosso rendimento de atleta com os tops do Brasil e com atletas top do mundo, né? O que é que se faz de melhor lá fora? O que é que se faz de bom aqui dentro e de melhor aqui dentro? Vamos ver o que é que esse pessoal faz e vamos traçar um paralelo aqui, vamos ver o que é que a gente pode fazer, trazendo para a nossa realidade. Também em primeira mão aqui, para você aqui, eu espero que o Paulo Carneiro não fique zangado comigo, a gente já está montando também, já está pronto, já passei para ele, o projeto de formação do goleiro do Vitória. Como a gente vai atuar nessa formação do goleiro do Vitória? O que é que vai ser feito? O que é que nós precisamos para que o goleiro do Vitória atinja cada vez mais um nível de excelência? Né? Então, assim, tudo isso já tem sido encaminhado, né? Estamos trabalhando aí outros conteúdos para que a gente volte a formar, assim, goleiros em excelência. Estava conversando com os preparadores outro dia, vendo essas coisas de passar jogos antigos na televisão, né, TV Bahia. Uhum. Outro dia passou Vasco, Vitória e Vasco, Campeonato Brasileiro 99. 5-4. Aquele playoffs. E ali eu vi Fábio Costa, no finalzinho do jogo, que estava 5-4 pro Vitória, Fábio Costa pegou um pênalti decisivo, né? E pegou sem dar rebote, né? Absoluto. Ele só tinha 22 anos. E já era um Fábio Costa renomado. Né? No ano seguinte, né, que você de repente poderia, o Fábio Costa saiu e aí? No ano seguinte, tínhamos Paulo Mussi no gol. Participando daquele 7-2 contra o Palmeiras, né, no Palestra Itália. Paulo Mussi, em 2000, Paulo Mussi foi o 5º melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, ficando na frente de Rogério Ceni. Então, assim, com 22 anos também. Então, assim, o Vitória é uma referência, sim, é uma escola de goleiro, sim. A gente só tem que organizar umas ideias aí que estavam meio soltas aí, mas logo, logo as coisas já estão organizadas, o pessoal está gostando muito do trabalho, a gente tem feito vivências boas, dinâmicas boas e produzindo coisas ricas aí. Uhum. Você falou, Luciano, bem lá atrás, quase que no início do nosso papo aqui, que você tem 27 anos como treinador de goleiros, não é isso? 27. Aí eu lhe pergunto, o que é que você faz para modernizar cada dia mais os seus treinamentos, né, a forma de trabalhar? Porque o cara começar 27 anos lá atrás, né, de uma forma. Hoje, com tudo isso que está acontecendo aí de evolução, hoje o cara tem que ter um pensamento um tanto quanto diferente. Então, o que é que você faz para se modernizar, para poder acompanhar esse crescimento da profissão de goleiros? Eu peguei a idade antiga, a idade média, e agora estou na idade moderna da preparação de goleiro. Eu sou de uma época em que se fazia 10 repetições com o goleiro, 10 quedas com o goleiro. 10 quedas de bola rasteira, quicada na altura, assim, o goleiro saía arrastado do campo, né? E a referência do treinamento de goleiro, quando eu comecei, era você fazer o goleiro sair morto do trabalho. O cara não conseguia nem falar, né? Aí você diz assim, caramba, o cara trabalhou, você viu, o cara matou os goleiros ali, que beleza. Essa era a referência da qualidade de trabalho. Então, assim, isso aos poucos isso vai mudando, os profissionais vão se conceituando, vão melhorando, buscando informações, advento da internet, os setores vão se aproximando no próprio clube. Antigamente era todo mundo dissociado, preparação física num canto, treinador de goleiro no outro, treinador no mundo dele. Agora não, os departamentos estão juntos, o departamento de fisiologia evoluiu. Aí hoje eu tenho um fisiologista que trabalha em conjunto comigo, me dando todas as informações diárias, né, o volume do meu treino diário, se eu passei do ponto, se eu não passei do ponto, né? Então, aí tem uma análise de desempenho, né? O que é que eu faço? Quando eu passo a trabalhar no Vitória, na equipe profissional, em 2008, o meu trabalho ganha uma nova roupagem. Como? Eu vou trabalhar com o Viafra, um goleiro de uma escola totalmente diferente da nossa,
A escola brasileira ela é tecnicista e aqui não é um elogio. Por isso que nossos goleiros são destaque no mundo, pela técnica muito apurada. Mas só que o Viafra me fala o seguinte: vocês são bons tecnicamente, mas vocês pensam um pouco o jogo. Vocês precisam pensar mais naquilo que acontece no jogo. Aí eu olhei para ele e falei, cara, eu nunca pensei sobre isso, né? E aí eu começo a analisar os jogos. Eu brinco dizendo que eu nunca vou dormir aos domingos antes de assistir o Gol do Fantástico. Os gols do Fantástico me dão uma gama enorme de treinamento. Eu monto muito treino em cima dos gols que a nossa equipe sofre. Como é que o nosso goleiro poderia ter se comportado naquele chute que o cara entrou com a bola em diagonal? Ele poderia ter feito isso aqui diferente? Poderia ter. Então a gente vai começando a criar em cima das situações de jogo, que é uma nova vertente aí do futebol, a questão do treinamento situacional, né, contextualizado, trazendo o mais próximo possível que seja o jogo para o nosso treino, né? Então, o meu mundo muda, a minha cabeça muda quando eu começo a trabalhar com o Viafra, eu sempre falo isso para ele. Minha cabeça realmente abre mais o meu campo de visão e eu começo a analisar o jogo, e aí eu começo a trabalhar velocidade de reação, imprevisibilidade, eu começo a criar 3 defesas em um lance só, que é o que acontece no jogo. O goleiro dá rebote, tem que levantar, vai levantar de frente ou vai levantar girando? Ele tem que ter repertórios para que no jogo ele aplique aquilo que é mais pertinente para o momento, né? Ele tem que estar rico de informações, e quando o jogo pedir a ele, vai estar estimulado para poder responder de maneira positiva aquela situação. Então a gente tem buscado também conversar com grandes profissionais. Eu estou vendo aqui, Guto está na nossa live, o Vandomar está na nossa live aqui, um grande preparador de goleiro também aí. A gente tem feito grupos de estudos e falando muito. Essa pandemia, Tilemão, me deixou uma coisa de positivo, se é que a gente pode falar assim, né? Nesse momento todo de pânico, né? Os preparadores de goleiro, eles estão mais acessíveis. A gente está conversando mais entre a gente, discutindo mais treinamento e enriquecendo mais o nosso trabalho. Sem essa coisa do meu trabalho. Não é meu trabalho, né? É o nosso trabalho. O trabalho de treinamento de goleiro do Brasil, né? Então a gente tem buscado muita informação com colegas profissionais do futebol. Internet está aí, tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim também. Eu não gosto nem de falar ruim. Eu prego muita coisa do diferente. Mas tem algumas coisas diferentes que saem muito do contexto, né? Tem um rapaz que, quem já viu, chega até a ser engraçado, né? O cara botou outro dia, o cara tocou fogo na cerca e fez o goleiro passar por cima da cerca defendendo uma bola à minha altura. Meu Jesus. Então, assim, é uma coisa assim que não dá pra eu dizer que isso é diferente, né? Não dá pra dizer que isso é diferente só, né? Não é só diferente, né? Não foi aqui no Brasil não, graças a Deus, né? Mas a gente entende também que ele tá... Eu acho que é um profissional aí que é meio mais buscando like, né? Essa coisa de buscar as curtidas, né? Tentar causar na internet, essas coisas. Mas é verdade, depois eu te mando isso daí. Quem estiver assistindo, pode botar no YouTube aí. É treinador de goleiro, fogo, que vai aparecer alguma coisa dele aí. Certo. Ô, Luciano, eu te levaria aqui 2 horas tranquilamente conversando, que você realmente tem muita coisa para a gente explorar. Eu estou à disposição, fique à vontade. Mas eu gostaria de encerrar. Não, eu tenho aquele princípio de que eu não gosto de prorrogar as lives, porque eu prefiro que fique aquele gostinho do quero mais. De quero mais. Talvez no segundo tempo, outro dia mais à frente e tal. Mas eu prefiro assim mais do que prorrogar as lives, entendeu? Para poder ter um padrão de 1 hora, realmente, todos os dias. Claro, eu queria que você um padrão. me dissesse aí, que conselho você daria hoje a um jovem que queira começar na carreira de goleiro? Para a gente encerrar o nosso papo. Bom, primeiro saber que ele está entrando no mundo realmente de muito desafio, né? De muito desafio e de muita cobrança. Mas a partir do momento em que ele quer ser goleiro, ele já está um passo à frente, né? Porque no mundo dos Neymar da vida, dos Gabigols da vida, o menino quer ser goleiro é porque ele realmente quer ser goleiro, ele tem dom para ser goleiro. Que é muito mais fácil hoje em dia querer ser Neymar, querer ser Gabigol, né? Querer fazer gol, chuteirinha colorida, do que ser goleiro, né? Então, assim, que não... Por mais que a vida seja difícil, o dia a dia seja difícil, que ele persista. Vai aparecer muita gente querendo atrapalhar a caminhada, vai aparecer muita gente querendo tirar o brilho dos olhos, dos sonhos, né? Vai dizer que você não pode, você não consegue, mas não escute essas pessoas, escute as pessoas que querem te ajudar, porque ao mesmo tempo que vão aparecer as pessoas ruins, as serpentes, vão aparecer as pessoas boas também. Então, que não desista dos seus sonhos,
né? Saiba que você é falível, todo atleta é falível, mas um erro não vai fazer de você um péssimo goleiro. Claro que se você errar sucessivas vezes, aí sim você não vai conseguir se consolidar. Treine, queira sempre mais, não se dê por satisfeito com aquilo que você tem, porque o homem que se dá por satisfeito com aquilo que tem, aquilo que sabe, ele está fadado ao insucesso. Isso é uma frase que o nosso amigo Newton Mota passou para nós na nossa primeira reunião em 97, e eu levei isso como uma filosofia de vida. Eu nunca estou satisfeito, então é isso que eu falo para esses atletas mais novos aí. Nunca se dê por satisfeito, e não é nada disso. Bom, nós temos menos de um minuto para encerrar. Boa noite, viu, Luciano? Muito obrigado, querido, pela sua participação aqui. Obrigado a você pela oportunidade. Grande abraço a todos que estão aí na live aí. Obrigado por terem acompanhado. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Luciano Júnior foi meu convidado de hoje aqui na live Papo com Tilé. Amanhã eu vou falar de mercado financeiro com Leleco Júnior. Boa noite, grande abraço a todos. Boa noite, Bahia. Boa noite, Brasil. Fui.